Ok, pessoal, hoje é dia 6 de junho de 2012, uma semana antes da WWDC, e estamos começando o Tecno Hour de número 18. Ainda tentando sobreviver aqui à mudança de casa, né? Mas agora pelo menos já começando a ter uma cara de Tecno Hour de novo. Então, para essa semana, eu quero já dividir bem o programa. A gente deve fazer então 2 pedaços agora com um monte de app que eu quero mostrar para vocês. Vamos falar um pouco das notícias aí, mais ou menos nos primeiros 25 minutos, meia hora. E na sequência deve ter pelo menos uma meia dúzia de aplicações que eu quero mostrar para vocês, que são aplicações que eu usei nesses últimos tempos, inclusive da própria mudança, né? Para planta de casa e tudo mais, que são várias coisas que eu achei interessante. Mas vamos lá, vamos começar, vamos direto ao assunto. Deixa eu trazer o meu Flipboard para vocês. Então, vamos lá. Bom, para essa semana, como eu já tinha deixado mais ou menos claro na semana passada, né, a gente já estava começando a fazer o esquenta aqui para a WWDC, para essa semana não vai ser diferente. Na realidade, a principal notícia que a gente está vendo em todos os noticiários internacionais aqui e aqui no Brasil também é justamente referente à WWDC. Talvez explicar a WWDC é meio que chovendo molhado para vocês, mas para o pessoal que é novo no podcast, a WWDC é a Conferência de Desenvolvedores da Apple. E nela é onde geralmente acontecem a maior parte dos grandes lançamentos da Apple por ano. Então é isso que está todo mundo esperando agora que aconteça. Então agora vira meio que um bingo, né? Agora é a hora da gente poder começar a queimar a língua, dizendo o que a gente espera que vai acontecer, o que não vai acontecer. Então, principalmente apostar nos lançamentos novos. Então, vocês já vão achar vários blogs e tudo mais, posts aí, comentando. Então, esse que eu puxei da Wired aqui, eu vou acabar que eu não vou indo através de todo ele, mas as apostas aqui, na grande maioria dos lugares que a gente pode ver, depois vocês podem acompanhar nos links, é sobre o seguinte. Então, o que está meio... Bom, eu não posso dizer que nada está certo, né? Porque é tudo rumor. Mas, digamos assim, quais os rumores que a gente tem com mais peso para a WWDC esse ano? Esse ano a gente tem o lançamento do iOS 6, tá? Então a gente espera algum tipo de mudança na interface. Eu não tenho aqui o link para passar para vocês, mas apareceram algumas imagens de um garoto, pelo menos a voz dava a impressão de ser adolescente, fazendo uma demonstração de um beta do que seria um iOS 6. Eu não sei dizer até que ponto é fake ou não é, mas com certeza, se é fake, foi muito bem feito. Então vale a pena vocês procurarem no YouTube, esse vídeo está no YouTube, e dar uma olhadinha de demo do iOS 6. Então basicamente o que ele fez lá foi mostrar que a interface de ícones praticamente continuava a mesma, mas teve um monte de funcionalidade que foi adicionada. Então eles adicionaram, por exemplo, na busca do Spotlight, né, onde você usa para buscar as apps, seria mais ou menos isso daqui, esse pedacinho aqui, né, que seria o Spotlight que a gente usa para buscar as apps, ele teria ficado mais inteligente. Então ele mostrou lá um exemplo de escrever, por exemplo, 2 mais 2, e a grande diferença aqui que aconteceria seria o quê? Hoje ele me faz uma busca por strings. E aqui parece que ele está tendo alguma integração que eu chutaria ser próxima do Siri. Porque a mesma coisa que você geralmente fala e pergunta coisas para o Siri, é o mesmo tipo de resposta, foi o que ele apareceu ali quando ele tentou usar o Spotlight. Então, são rumores aparecendo, né? Então o pessoal está apostando aí em evolução do Spotlight, evolução da parte de mapas. A gente teve hoje também, uma das notícias que a gente tem mais para frente aqui, foi justamente o lançamento do Google, né, onde eles lançaram uma evolução do serviço de mapa deles, onde eles agora estão fazendo sobrevoar cidades, né, com sequência de aviões e tentar puxar mapas 3D. Então fizeram várias demonstrações, mas na sequência eles devem trazer então esse serviço disponível com certeza para o Android. Para o iOS ficou meio no ar de que em algum momento logo eles lançariam isso também, mas que ainda não tinha uma data certa. Mas voltando aqui para o WWDC, a questão é, o Google não se sabe se ele começou a se sentir um pouco ameaçado pela Apple ou não, mas a verdade é que a Apple, uma das coisas que a gente está apostando é que vai lançar um novo serviço de mapas também.
Então deve ser um competidor para o Google se tudo isso se concretizar. Ela já tinha comprado a companhia, se eu não me engano era a companhia C3, que era desenvolvedora de mapas já há mais de um ano e meio atrás, e agora a gente espera ver isso no WWDC sendo lançado no iOS 6. Tem gente falando também em consolidação das apps de loja, né, da App Store, porque hoje a gente tem lá o iTunes, que você pode comprar vídeos, música e tudo mais, e parece que vai ter algum tipo de consolidação ali da parte de iTunes, da parte do iBooks, né, que vai acabar virando uma única iApp Store, alguma coisa assim. Então, são rumores que estão aparecendo por aí. Além disso, bom, isso é a parte do iOS, né? Seria, digamos assim, iOS 6 é praticamente certeza. No mínimo a gente tem uma versão para desenvolvedores. E da parte Mac. E a parte de Mac é a parte que não dá para ter muita certeza não. Na realidade tem vários rumores, tanto a favor quanto contra. Mas o que eles estão dizendo? Do Mac a gente deve ver o lançamento do Mountain Lion. Isso daí, para mim, eu também acredito. Uma vez que os developers já têm aí pelo menos umas 3 ou 4 versões de Mountain Lion que já saíram para os desenvolvedores. Então é bem provável que eles façam um release no WWDC. Agora, existe um rumor, que eu até estou torcendo para ser verdade, mas que a gente não tem como dar certeza ainda, obviamente, que seria um refresh de toda a linha de Macs. Então, desde o Mac Mini, o Mac Pro, MacBook Air, MacBook Pro, todos eles receberiam os novos processadores da Intel, né, que seriam o Ivy Bridge, com USB 3.0, mais memória, discos mais rápidos. Isso daí é meio complicado. Na realidade, aqui, como eu disse para vocês, tem argumentos prós e contra esse rumor. Então, o contra é porque não faria muito sentido a Apple lançar tudo isso de uma vez. Até porque ela ia meio que assustar os consumidores, né? Ou seja, ninguém ia ter dinheiro para bancar e fazer uma troca geral, como foi esse caso. Agora, um comentário que para mim faz sentido a favor dessa questão do refresh do Mac é justamente o fato de que o Mountain Lion ele deve vir preparado para todas essas tecnologias novas. Ele deve vir preparado para o USB 3, deve vir preparado para o Ivy Bridge. Tudo que é novo ali deve estar chegando. Então, talvez vai acabar ficando um pouco engraçado, né, se a Apple chegar a lançar o Mountain Lion que está capaz de rodar em todos esses equipamentos e ao mesmo tempo não fazer um anúncio dizendo, bom, então Mountain Lion está preparado para rodar em Ivy Bridge, mas a gente não tem nada ainda de Ivy Bridge, então não faz diferença. Então seria uma coisa meio esquisita da Apple fazer. Então é bem provável que pelo menos algum equipamento da linha dos Macs é capaz de ter um upgrade, justamente para que a Apple possa dizer, realmente, olha, esse daqui é o sistema operacional mais sofisticado do mundo e aqui está o hardware que vai funcionar com ele. Então, desse ponto de vista, para mim faz sentido ter pelo menos algum tipo de upgrade. Não sei se é em toda a linha, como a 9to5 Mac anunciou nesses últimos 2 dias. A parte de TV. A parte de TV todo mundo gostaria que acontecesse, pelo que eu estou vendo. Nenhum dos analistas é contra a existência de uma TV, mas todos eles têm a expectativa de que isso não vai acontecer também. Então, é tudo aquela história do desejo, né? Então, todo mundo gostaria que acontecesse, mas ninguém está apostando as fichas dizendo que vai acontecer de verdade. Por quê? Porque ninguém conseguiu ainda ver o que a Apple consideraria como sendo uma TV revolucionária. Porque o que eles vão fazer? Eles vão aumentar o tamanho da TV? Nos Estados Unidos já é comum ter TV de 60 polegadas. Você já encontra isso daí fácil. Melhorar a resolução? Seria possível, talvez eles quisessem colocar algum tipo de Retina Display, mas a questão é, será que a Retina Display seria perceptível a olho nu, entre aspas, né? Porque a gente está falando de um equipamento que normalmente vai estar do outro lado da sala. Então, tudo isso daí acaba deixando essa ideia de colocar uma TV meio sem sentido. Mas ninguém duvida que eles vão pelo menos atualizar o Apple TV, né? Que é o equipamentozinho externo, e talvez trazer algum hardware a mais, né, para poder trabalhar em conjunto com o Apple TV. Então, isso eu diria que a minha aposta teria que ser mais nesse sentido. Eu colocaria minhas fichas mais em ter um upgrade de Apple TV, em conjunto com mais algum equipamento de hardware, que poderia ser alguma coisa parecida com Kinect, alguma coisa assim, com reconhecimento de voz e tudo mais, para facilitar a usabilidade da Apple TV. Então, é o que eu apostaria.
Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar milhares de rumores e dezenas de wishlists e tudo mais sobre o que deve acontecer no WWDC. A parte boa é que na segunda-feira a gente já vai ficar sabendo. Que segunda-feira agora, no dia 10, vai ser o Keynote. Eu vou estar lá, então esse é o motivo também de eu querer gravar o podcast hoje, né? Na realidade hoje é quarta-feira, véspera de feriado aqui no Brasil, mas eu quis gravar justamente por ser o último podcast, digamos assim, curado, né, que eu posso fazer para vocês. A partir de agora, talvez eu comece a fazer uns podcasts mais curtinhos e tudo mais, só para poder passar para vocês o que está acontecendo lá no WWDC. Mas aí já vai ser uma coisa mais no meu MacBook Air, vai saber o que vai acontecer, né? Mas beleza. Então, com certeza eu vou estar falando com vocês mais lá da WWDC na semana que vem. Com certeza a gente pode esperar que, como sempre, a Apple vai surpreender todo mundo. Então agora, passando da WWDC para o restante das notícias, o que a gente tem? A gente tem então, como eu comentei com vocês, o lançamento do novo Google Earth ou do Google Maps, ou o que eles vão chamar, que tem então toda essa parte de tecnologia 3D. Então a gente já tem algumas matérias boas aqui, como o caso da IDG Now, explicando o que vai acontecer. Da parte de mapas, é o que eu falei, o principal vai ser o lançamento via 3D, então você vai ter acesso a 3D em todos os mapas praticamente, mas tem outros recursos paralelos que vão deixar o Google Maps ainda mais interessante. O principal deles, na minha opinião, é o fato de você poder ter o mapa offline. Você vai poder fazer, tem vários aplicativos hoje que permitem você fazer isso, eu já encontrei no Windows Phone um muito parecido com esse, que basicamente o que ele faz? Ele permite que você meio que pinte uma área no mapa e uma vez que você pintou e selecionou aquele pedacinho ele começa a fazer download e você começa a poder usar então ele offline. Então o Google ele já oferecia no Android a parte de navegação, de elaboração de rotas e tudo mais. Então fazer isso daí de forma offline então vai ser melhor ainda, né? Principalmente para quem está viajando, igual é o meu caso. Bom, eu não tenho Android ainda, mas seria complicado eu ir para os Estados Unidos e acabar usando um plano de dados lá só para eu poder usar os mapas. Então isso para mim vai ser uma grande evolução, talvez até mais importante do que o fato de estar mais bonitinho, estar em 3D e tudo mais. Ok? Beleza, então... é um recurso que a princípio, pelo menos de início, vai estar funcionando só em Android. Então o pessoal do iOS vai ter que esperar. Bom, outra daquelas notícias bombásticas que a gente tem, né, que é destaque do Jornal Nacional, é o Flame. O Flame eu andei pesquisando para poder falar um pouquinho mais para vocês. O Flame foi um vírus, né, que foi criado, ainda não se sabe por quem, mas que se espalhou principalmente pelo Oriente Médio. E por que ele virou notícia então no mundo inteiro? Ele virou notícia porque ele é basicamente o vírus mais bem elaborado que já foi descoberto nos últimos décadas. A princípio, tem gente dizendo que ele foi o vírus mais perigoso já encontrado desde sempre. Então, ele é o que eu falei para vocês, não tem um autor ainda. Ele foi descoberto pela Kaspersky e, na realidade, ele foi descoberto porque o governo iraniano soltou um memorando dizendo que estava sendo atacado por esse vírus. A partir daí que o pessoal foi descobrir o que estava acontecendo e descobriram. É um vírus gigante, né? A gente está acostumado a falar de vírus, para vocês terem uma ideia, os piores vírus que a gente já tinha visto até agora estavam na casa de 500K, 520K de tamanho, né, para fazer a transferência. Esse daqui a gente está falando de um vírus de 20 mega. Tá? Então, uma notícia de hoje que eu encontrei, na realidade, estava explicando como é que ele fazia disseminação. Até ontem, na realidade, não se sabia como que ele se disseminava. Simplesmente encontraram máquinas infectadas e não se tinha uma ideia de o que estava transmitindo esse vírus. E, pelo menos o que tudo indica, é que esse vírus estava sendo disseminado através de atualizações do Windows. De alguma forma, eles conseguiram certificados de segurança da Microsoft. A Microsoft até já lançou algumas correções, ou está para lançar algumas correções já para corrigir o Windows nesse ponto, aonde teoricamente ele se passava por uma atualização do Windows e acabava sendo descarregado para os equipamentos. Então, bom, a parte boa é que se realmente essa for a única forma de propagação, pelo menos os usuários Macs estão seguros nesse caso, né? Mas o objetivo, na realidade, desse vírus foi o de atacar usinas nucleares e instituições governamentais lá do pessoal do Irã e Oriente Médio em geral. E a ideia não era nem apagar nada, era mais fazer espionagem. Então, basicamente, esse vírus pegava,
coletava as informações que ele conseguia coletar e ficava mandando para uma série de servidores. Esse vírus ele era tão bem elaborado que uma coisa que normalmente acontece quando a gente vê um vírus desse tipo é justamente que ele está sempre mandando para um determinado IP as informações. Normalmente é um único IP ou 2 IPs no máximo. Então, acaba sendo uma coisa relativamente simples de tratar, principalmente se for uma ameaça muito grande. O que acontece é o que? Basicamente, como todos esses vírus costumam estar falando com o mesmo endereço IP, o que um governo faria seria simplesmente chegar e eliminar aquele IP. Ou seja, ele chega lá no servidor DNS que está lá nos Estados Unidos, ou bloqueia de alguma forma pedindo para os países bloquearem o acesso àquele IP, e dali, uma vez bloqueado, o vírus, embora ele esteja ativo e tentando roubar suas informações, ele não estaria fazendo estrago maior. Esse vírus aqui ele era um pouco mais inteligente até nesse ponto. Então, o que acontecia? Ele tinha um grupo de servidores espalhados, já me falaram de Espanha, Alemanha, Estados Unidos, Rússia, tinha um monte de servidores espalhados pelo mundo inteiro, mas a gente não tinha como identificar para onde ele estava realmente se comunicando, porque existia um algoritmo aleatório na escolha dos servidores, aonde a pessoa que criou esse vírus sabia qual é a sequência que ele estaria usando, mas alguém de fora que estaria tentando bloquear esses endereços de IPs não conseguiria, porque teria um conjunto enorme de endereços de IPs e não teria como saber para onde ele estaria tentando enviar as informações. Então, realmente foi um problema sério. Então, reconhecidamente, foi uma das maiores falhas da área de antivírus nos últimos tempos, porque nenhum antivírus conseguiu barrar essa ameaça do Flame. E o perigo maior ainda vai ser, no caso desse código, acabar virando de domínio público, entre aspas, entre os hackers, o que permitiria, então, uma geração totalmente nova de vírus de computador. Então, isso seria cuidado. Então, como sempre, mantenha os antivírus atualizados, mantenham os Windows atualizados, porque o único motivo, provavelmente, de você não ter pego o Flame foi porque você não era o objetivo dele. Mas tem que manter a antena ligada aí, porque realmente essa foi a maior ameaça dos últimos tempos. Ok, continuando. A IPO do Facebook continua dando pepino para todo lado. Eu comentei com vocês na semana passada, de aqueles problemas todos, de por que o pessoal estava reclamando do Facebook e tudo mais. E agora ainda apareceu essa outra notícia que veio do G1 aqui, da parte de tecnologia, falando para a gente justamente da criação de um fundo, para tentar minimizar as perdas do pessoal do Facebook, de alguns bancos. Por quê? Porque além de todos aqueles problemas que eu falei para vocês na semana passada, ainda houveram problemas técnicos, que impediram que vários bancos e usuários conseguissem efetuar a compra das ações. E isso daí gerou prejuízo, obviamente, porque se você não sabe se você conseguiu ou não comprar uma ação, você não vai tentar comprar de novo, até saber, porque a gente está falando de volume de dinheiro muito grande. Então, o que acabou acontecendo? Um monte de prejuízo. E a Nasdaq, então, já vai acabar tentar pelo menos minimizar o prejuízo desse pessoal com um fundo de 40 milhões de dólares para tentar pelo menos apaziguar as coisas. Uma notícia aqui bem interessante, que aqui realmente a gente talvez comece a ver uma competição interessante agora em 2012 e 2013, que foi a notícia do Google comprando a QuickOffice. O pessoal que tem smartphone provavelmente tem o QuickOffice instalado nos aparelhos, porque ele foi um dos primeiros aplicativos a ler os documentos do Office, que a gente estava acostumado a ter, do Word e tudo mais da Microsoft, dentro desses aparelhos e permitiu uma edição básica. Eu tenho esse aplicativo aqui, mais para frente talvez eu faça até um review se o Google fizer alguma modificação neles, mas eu tenho que dizer que ele não me impressiona muito. Na realidade, eu vejo com grande potencial, que realmente era um dos melhores, tirando o Numbers, Pages e Keynote, que são na minha opinião, são os melhores que existem hoje para a parte de Office. O QuickOffice era provavelmente o segundo, ou na pior das hipóteses, o terceiro melhor. Eu diria até que é o segundo melhor. E como eles já têm toda a tecnologia já voltada para o móvel, se eles conseguirem deixar uma interface mais bonitinha e conseguir uma integração melhor com os arquivos, é bem provável que a gente consiga ver finalmente um competidor para o Numbers, Keynote e Pages.
Sem contar que a gente também já está esperando a chegada do Office, propriamente dito, né, para iPad, que já tem vários rumores aí também dizendo que até o final do ano a Microsoft deve lançar. Então, várias coisas aí para a gente ver na parte de escritório aí entre fim desse ano e início do ano que vem. O que mais? Mais uma de predições aqui de WWDC, então vocês podem dar uma olhada depois lá no nosso site, no tecnoaula.com.br, e dar uma olhada nas previsões aí de WWDC. Smart Glass, esse também foi um dos anúncios que a gente viu na palestra da Microsoft, né, no keynote da Microsoft, na feira E3, e realmente é uma das maiores ameaças à Apple TV, na minha opinião. O que eles criaram? Eles criaram basicamente um AirPlay turbinado. Então, tudo meio que rodando em volta do seu Xbox, né? É uma tecnologia aqui da Microsoft, aonde eles conseguem basicamente jogar a imagem de qualquer aparelho para qualquer aparelho. Isso significa o quê? Você começa a jogar um jogo no console do Xbox e joga aquela imagem para você continuar jogando lá na tela do seu iPad. Ou você começa a jogar a imagem do jogo, da parte de ação para sua TV e os controles para o seu iPad. Embora, inclusive, eu vi alguns comentários dizendo que a própria demonstração tinha sido feita com o iPad, mas a promessa da Microsoft aqui, na realidade, está relacionada a toda a plataforma Windows, né? Então, digamos assim, o que deve sair em primeiro lugar vai ser justamente a integração entre Xbox, Windows 8, Windows Phone, os tablets Windows 8 que devem chegar por aí. Então, a princípio, o comprometimento é deixar essa plataforma toda coesa. Não sei quando ainda que a gente vai conseguir ver alguma coisa no iPad ou na plataforma iOS, ou se a gente vai ver também, né? Porque a tendência agora está sendo cada um criar o seu ambientezinho, o seu ecossistema, né? Então a gente vai ter que ver se a Microsoft vai abrir isso para um iPad ou não. Mas realmente vale a pena dar uma olhada nessa matéria. A matéria que eu tenho aqui, ela vem do Engadget, e realmente vale a pena vocês darem uma olhadinha, que ele descreve bem a parte do Smart Glass, a tecnologia nova da Microsoft. Agora uma notícia da Netflix. É a primeira vez que eu acho que vou dar uma notícia da Netflix que não é relacionada ao consumidor final. Talvez pelo menos é indiretamente relacionado. Essa daqui é interessante, principalmente se você trabalha na área de teles, né? A parte de... Se a gente tem aqui alguém assistindo da área de redes mesmo, né? Que seria sei lá, o NetCombo, ou TVA, ou Speed. O que vai acontecer aqui? A Netflix está lançando um sistema que teoricamente é bom para todo mundo, mas na realidade só não é bom para os parceiros da Netflix. Porque o que acontece? A ideia toda aqui é que a Netflix está lançando tipo de um servidorzinho que você poderia, por exemplo, lá no Speed, instalar aquele servidor ali dentro e o que vai acontecer a partir dali? Digamos que todo o tráfego, né, dos usuários que tentam assistir filmes, e hoje isso daí é bastante importante porque o Netflix é responsável por quase metade do tráfego da internet nos Estados Unidos, que faz o quê? Ele pega e faz um cache, ou seja, ele armazena uma cópia local do acervo da Netflix ou dos filmes que são mais vistos. Isso representa uma economia de banda. Então a ideia qual é? Hoje, todo mundo que está tentando assistir algum filme da Netflix, clica aqui no computador, essa mensagem vai lá para o servidor do Netflix e o Netflix responde para você. Então tem todo um caminho que é percorrido para esse dado chegar até você. A ideia aqui qual é? É você colocar algum servidorzinho no meio do caminho. Então, por exemplo, o Speed ou a Net poderiam pegar um servidor desse, colocar, por exemplo, um em cada cidade que eles têm. E aí o que aconteceria? Aquele servidor começava a monitorar as conexões com o Netflix. Então, se eu chamasse um filme qualquer para assistir, ele pediria para esse servidor, e esse servidor ia buscar lá no Netflix e trazia para mim a conexão. Como aquilo ali ficaria armazenado uma cópia local, teoricamente, da próxima vez que alguém for assistir aquele filme, o que aconteceria? A imagem sairia direto daquele servidor para a pessoa. Então isso é bom para o Netflix, porque o Netflix pode diminuir a largura de banda que ele tem de servidor. Isso daí é bom para as teles, porque aí ela vai poder minimizar o congestionamento da rede dele. É bom para o usuário, porque o filme está mais próximo dele, então ele consegue assistir mais rápido, né? O download do filme acaba sendo mais rápido, o que permite
uma maior qualidade. É ruim para quem isso? Justamente para o pessoal que a Netflix contrata para largura de banda. Então, até outras notícias que saíram por aqui foram justamente que caíram as ações de várias das empresas parceiras da Netflix. Por quê? Porque é esperado que a Netflix não precise mais ter toda a largura de banda que ela tem hoje. Então, esse pessoal que fornece internet para a Netflix, a tendência é começar a perder uma grande fatia de mercado. O que mais? Então, notícia que vem do UOL Jogos e o Kinect terá reconhecimento de voz em português do Brasil. Eu tenho que dizer que o Kinect não é uma tecnologia que eu já usei. Na realidade, eu estou querendo resolver isso justamente com essa minha ida para os Estados Unidos agora. Então, eu pretendo trazer um para mim, justamente para eu começar a brincar mais. Então, fora em buffet infantis, eu nunca brinquei nada mais a sério com o Kinect. Mas a parte boa é que ele estava então junto de todos esses anúncios que aconteceram lá do Smart Glass e tudo mais no evento da Microsoft. E parece que vem aí vários upgrades para ele, deixando mais inteligente e, obviamente, como a notícia diz, aberto a mais linguagens. Então esse daqui realmente vai ser uma notícia que vale a pena a gente conferir daqui a um tempinho, assim que a Microsoft conseguir soltar os updates. Aqui uma divulgação, né, que meu amigo pediu, que é o Patrick Osinski, né, que ele era diretor da Livraria Cultura. Pelo visto, agora ele começou com uma nova startup, que é justamente o Likebook. Então, eu não cheguei a testar ainda, até porque eu teria que pedir para fazer uma impressão, né? Mas a ideia eu achei interessante. Então, para vocês saberem como é que isso daqui está funcionando, o que ele fez? Ele criou uma empresa que basicamente transforma a sua linha de tempo, né, o seu Facebook, em um livro. Então, eu não sei a forma que vocês costumam usar o Facebook, mas para mim, pelo menos a minha maior utilização nem é tanto para compartilhar informações com outras pessoas. A minha maior utilização é justamente manter lá um álbum de fotos, um álbum de eventos e tudo mais, para que eu possa me lembrar depois. Então, embora eu sei que tem um monte de gente que não gosta da parte de timeline do Facebook, por exemplo, para mim foi uma atualização bem-vinda. Por quê? Porque para mim a principal utilização é essa. Eu, na realidade, não estou ali para ficar conversando com muita gente. Eu não costumo usar o notebook como um mecanismo de comunicação. Eu gosto mais justamente de fazer um super álbum da minha vida. Então, o WWDC vai estar lá, o Google I/O vai estar lá, todos os marcos importantes eu coloco ali. Então, eu acredito que eu sou um cliente potencial do My Likebook. Na realidade exatamente, o nome é My Likebook, isso, exatamente. Então, eu acho que eu sou um cliente potencial do My Likebook, porque logo acho que eu vou querer, seria interessante ter esse formato de livro para poder acompanhar depois o que aconteceu e mostrar para filho, filha, tio, pai, sobrinho e tudo mais. É uma cobrança da minha mãe que sempre quer ter foto da minha filha, então agora vai ser uma forma de conseguir tudo isso daqui e passar para ela. Então ficou aí a divulgação para vocês, deem uma olhada, procurem pelo My Likebook, que Patrick Osinski geralmente tem boas ideias, vale a pena dar uma olhada. Para os desenvolvedores de plantão, tem a notícia aqui da programação de segurança, né, que a Apple lançou um guia para você poder fazer a programação de segurança. Por que isso é importante? Principalmente porque agora, a partir de 1º de junho, já tinha sido feito vários prolongamentos de data, né, mas agora não fechou mesmo. A partir de 1º de junho começou a política da Apple de que ela não aceita mais aplicativos que não estejam trabalhando dentro da sandbox, né, ou seja, que eles não façam acessos ilegais ao sistema. Isso para rodar no iOS já sempre foi desse jeito, mas agora eles criaram essa política também para a loja do Mac. Então isso daqui, se você já tem algum aplicativo na App Store, né, no Mac App Store, você provavelmente já recebeu um e-mail para ficar sabendo disso, mas vale lembrar que agora, mesmo se você já tem algum que não está usando o Sandbox, para o seu próximo update, vai ser necessário o Sandbox. Tem toda uma discussão sobre o que está acontecendo sobre isso, né, na comunidade de desenvolvimento, entre a Apple está forçando muito a barra ou não. Eu particularmente não acho uma coisa ruim, principalmente porque agora com o Mountain Lion vai aparecer também um outro recursozinho chamado de Gatekeeper, que basicamente o que ele vai fazer
é permitir que todos os desenvolvedores se credenciem à Apple. É um credenciamento um pouco diferente, vai ser gratuito, não vai ter que pagar nada para fazer isso, mas vai dar um controle, né, um certificado de segurança para o developer, que vai acabar criando 3 níveis de segurança dentro do Mac. Vai ser o segurança dizendo, não, eu só permito que aplicações da App Store rodem, então isso significa que todas as minhas aplicações do meu micro seriam com sandbox, não teria nenhum tipo de acesso ilegal. Um segundo nível de segurança, você teria o controle de dizer para ele, olha, só roda aplicativos que tenham assinatura digital. Então, isso facilitaria um pouco a nossa vida. Por quê? Porque com assinatura digital, pelo menos a Apple teria como ter algum tipo de controle em cima desses aplicativos. Digamos assim, mesmo que a Apple não estivesse fazendo a curadoria, né, que seria o que ela faz para a App Store, você poderia comprar esse aplicativo de qualquer lugar, mas mesmo assim ela teria um controle maior sobre, pelo fato de estar com certificado, ela poderia, por exemplo, se descobrisse que existe algum malware, se descobrisse que tem algum tipo de problema eletrônico, né, algum vírus, alguma coisa assim, em alguma dessas aplicações, ela teria como facilmente revogar aquele certificado e com isso ela mataria aquele aplicativo em praticamente todos os Macs. Seria um segundo nível de segurança. Mas, ao mesmo tempo, permitiria que todos os desenvolvedores quisessem desenvolver o que quisessem, porque não precisava mais do sandbox. E um terceiro nível, que seria basicamente faz o que você quiser. Então, voltaria meio que desabilitaria toda a parte de sandbox e tudo mais, e você poderia pegar e baixar a aplicação de onde você quiser e deixar rodar. Então, tudo isso daí é a novidade que vai aparecer com o Mountain Lion. Então, esse, particularmente do caso do Sandbox, é o que vem aparecendo agora, digamos assim, imediatamente no Lion que a gente já tem. Uma coisa que eu achei ruim, aqui tem vários sites aqui que a gente está acostumado a comprar, né, que é o caso da Amazon, por exemplo, eu pelo menos compro muito lá, onde agora eles meio que estão obrigando ao recolhimento antecipado dos impostos. Então, antigamente a gente tinha chance de não pagar imposto. Digamos assim, se passasse pela alfândega, ninguém reclamasse, tudo mais, conseguisse chegar na sua casa, você não estaria pagando nada. Mas, digamos que agora não tem mais como fugir. Ao que tudo indica, parece que esses sites já estão começando a usar um mecanismo diferente de envio de correspondência, no qual você é obrigado a pagar imposto de forma antecipada. Então, isso é o que trouxe para a gente o site da G1. Uma notícia bem rápida para vocês, só para comentar mesmo, é o caso da Apple e Facebook. Outro rumor que está aparecendo é que a Apple vai integrar o Facebook dentro do iOS. Tem gente que espera uma integração completa, tem gente que espera uma integração meia boca, onde seria basicamente você conseguir dizer que você curtiu ou não uma app dentro do Facebook, mas eu nem vou me ater muito a isso, por quê? Porque é aquela história, o Facebook, ele é, digamos assim, ele é o inimigo do meu inimigo, então ele é meu amigo. Então é mais ou menos o relacionamento que tem entre Apple e Facebook ali. Como o Facebook é o grande rival do Google hoje, a Apple acaba fazendo um carinho aqui, um carinho ali, mas a verdade é que a Apple também não morre de amores pelo Facebook, não. Então isso é uma coisa que eu não vou nem comentar muito, porque na semana que vem a gente vai ver o que acontece. Para o pessoal, para os fanboys da Apple, né, foi lançado na semana passada um conjunto de entrevistas do Steve Jobs. Né, na realidade já existiam vários, na realidade, por isso que eu não fiquei meio na dúvida do que exatamente que eles fizeram. Mas a impressão é que foi feita uma coletânea, então, de todas as entrevistas que ele deu para o All Things Digital, né, que na realidade também aconteceu na semana passada e que dessa vez teve o keynote de abertura, foi com a entrevista de abertura foi com o Tim Cook, onde ele falou um monte de coisa sobre a Apple, se comparou lá, dizendo que ele não queria ser o próximo Steve Jobs, falou várias coisas lá do futuro da Apple, desconversou quando foi perguntado sobre a Apple TV, disse que vai ter muita coisa sendo lançada mesmo no WWDC, para todo mundo ficar com a orelha em pé. E então, esse mesmo pessoal, eles vêm fazendo entrevistas já, na realidade essa foi a 10ª edição, mas teve pelo menos umas 4 ou 5 edições onde o Steve Jobs apareceu para fazer essa mesma entrevista. Então, eles acabaram fazendo uma coletânea e disponibilizaram tudo isso daí no iTunes. Então, vale a pena dar uma olhadinha lá também.
E a última notícia que eu vou passar para vocês aqui, para a gente poder começar a parte de demonstrações, é justamente o upgrade para o Windows 8. Então agora já começou aquela fase onde a Microsoft está dizendo: pessoal, não precisa se preocupar, não precisa parar de comprar máquina, porque quem comprar máquina a partir de agora vai poder fazer o upgrade baratinho para o Windows 8. Na minha opinião, deveria ser de graça esse upgrade, mas a Microsoft resolveu, então ela já disse aqui, a info, diz pra gente que vai custar então qualquer PC comprado com Windows 7 de agora até, se eu não me engano, olha lá, do dia 2 de junho até 31 de janeiro de 2013, vai poder fazer o upgrade para Windows 8 por R$ 29,00. Então, última notícia da noite aí, se você quiser comprar um sistema Windows, pode ir tranquilo que você consegue um Windows 8 mais adiante. Então agora, deixa eu trazer para vocês as apps que eu ia mostrar, porque hoje a gente tem bastante app para mostrar aqui. Se não der para mostrar todas agora, eu dou um jeito de mostrar para vocês quando eu voltar do WWDC. Bom, vamos começar então pela parte de arquitetura. Como eu falei para vocês, eu estava mudando de casa, então uma das coisas que eu precisei fazer foi justamente desenhar algum tipo de planta, né? Porque o que acontece? Eu estava indo para uma casa totalmente nova, eu precisava saber se os móveis iam caber, se não iam caber, e eu acabei encontrando uma app extremamente interessante. Na realidade foi a única que eu consegui encontrar que tinha esse nível de detalhes, que é uma app chamada Home Design. Então deixa eu abrir aqui para vocês. Parece muito bem feita, tá? E aqui qual é a ideia? A ideia toda é justamente você trabalhar com a planta. Então você pode dar zoom, né, usando o movimento de pinch. A planta da minha casa aqui eu desenhei inteirinha. É relativamente simples de você fazer. Na realidade, vocês veem que eu tenho, por exemplo, alguns pontos aqui da casa que eles têm ângulos meio diferentes de parede, né? Não é uma caixinha exata. Então essa foi a única parte meio chata da app. Ou seja, se eu quiser desenhar alguma coisa aqui, um quarto, por exemplo, basta eu selecionar e arrastar, ele cria para mim aqui um quadradinho, que é o meu quarto, ou o que quer que seja que eu queira fazer. Para você trabalhar com ele, com esses quadradinhos, é extremamente fácil. Então realmente é muito legal, essa app aqui realmente acaba valendo a pena. Se eu quiser, por exemplo, editar a parede, posso aumentar, diminuir, deixar mais largo, mais curto. Se eu quiser mexer nos cantos, eu consigo também, para começar a dar uma angulação meio diferente. A única coisa que eu achei meio chata dela é o fato de que você está sempre preso em 4 ângulos. Eu, pelo menos, não consegui, por exemplo, quebrar essa parede aqui na metade, sei lá, e começar a trabalhar com mais um ângulo a partir dali. Então, esse foi realmente o único ponto que realmente me atrapalhou, porque vocês podem ver aqui que, por exemplo, nesse desenho que eu estou mostrando para vocês, eu tive que, para poder desenhar essa sala com ela meio quebrada, eu tive que fazer meio que um quarto, tá vendo que ficou azul, mais um quarto, entre aspas, né, com paredes invisíveis, e mais um outro quarto com mais paredes invisíveis. Então eu tive que fazer 3 quadrados e daí editar os ângulos e tudo mais para ele poder chegar no tamanho que eu queria. Mas fora esse probleminha, a app é excelente. Então para quem quiser, para quem for de profissional de arquitetura ou quiser trabalhar com esse tipo de coisa, eu achei a app sensacional. E a parte boa qual é? Não é só o fato de você conseguir desenhar dentro da app, mas é o fato de você conseguir colocar portas, móveis. Então você pode ver, eu comprei a app completa, tá? Essa app ela tá disponível na App Store em vários formatinhos diferentes. Você pode pegar a versão que é a mais baratinha, que daí você consegue fazer o desenho dela e tudo mais, e daí ela vai ter um monte de in-app purchases para você comprar as bibliotecas de conteúdo. Então, se eu não me engano, era 3 ou 4 dólares essa versão mais baratinha. Eu vou deixar o link lá para vocês darem uma olhada depois no tecnohour.com.br. Mas você também tem a opção de comprar a completa. A completa ela já vem com todos os... A versão completa ela já vem com todas as mobílias disponíveis, já vem com todos os papéis de parede, tudo que vocês imaginarem, já vem ali dentro e já vem com updates daí para a vida toda, né? Então para você não precisa se preocupar em comprar mais nada dentro dela. Essa foi a versão que eu comprei. Então vocês podem ver aqui que realmente tem muita coisa. E aí é tudo arrastar e colocar, né? Então se eu pego uma porta aqui, quero colocar uma porta em algum lugar, basta eu levar, a porta já está ali. Então com isso eu já consigo editar para onde ela vira, para onde ela vai, para onde não vai. Deixa eu apagar aqui, porque senão depois eu vou ter que dormir na sala.
Então o que acontece? Com todos esses componentes aqui é a mesma coisa. Então eu posso arrastar, colocar tapete, trazer cadeira, tudo isso daqui fica tudo disponível para você usar. E o mais legal de tudo isso daqui, na minha opinião, talvez pelo meu lado nerd de ser, é o fato da visualização 3D. Então eu posso apertar aqui o botãozinho de visualização 3D, ele vai renderizar, e aí você tem então o ambiente todo renderizado. Então você pode caminhar, você tem a vista de perspectiva, você pode arrastar, você pode dar -1, +1. Então tudo isso daqui você pode ver funciona direitinho. Eu posso mudar a perspectiva aqui e aí começar a andar então com a app dentro do ambiente. Então você já pode ver ali os lugares que a gente já colocou para colocar sofá, tudo mais, quadros. Sala de jantar, preparando sala de jantar. Se eu quiser entrar aqui na parte de cozinha, então você tem todo um ambiente ali para você poder mostrar para quem você quiser. Então se você quiser publicar essa informação, ele já transforma para você toda aquela sua planta já. Então ele já te passa todas as medidas, tem o desenho de toda a planta, tem a última visualização que você estava tendo. Então, poxa, eu não sou profissional de arquitetura, não tenho a menor ideia do que esse pessoal precisa, mas como usuário comum, entre aspas, né, eu achei que essa app realmente resolveu para mim a maior parte das minhas necessidades aqui do ponto de vista de posicionamento, espaço, entender espaço, esse tipo de coisa. Então, realmente eu acho que vale a pena, quem tiver interesse, dar uma olhadinha lá, porque realmente é uma app que eu achei sensacional. Ok? Então, essa então é a app. Então, essa é a app de Home Design que vocês podem então encontrar na App Store. Ok? Então, essa foi a primeira aplicação de hoje que eu queria mostrar para vocês. E eu, da última vez, na realidade no penúltimo programa que a gente fez, eu fiquei de comentar com vocês também de como que o analista fiscal, né, o analista pessoal aqui, estava funcionando. Na realidade, se vocês se lembrarem, eu lancei essa aplicação aqui, é uma aplicação própria já há deve fazer mais ou menos 1 mês e pouquinho, 2 meses. Então, essa aplicação aqui era uma aplicação que era meio incógnita para mim, né? Para fazer como é que ela ia dar certo, se ela ia realmente vender alguma coisa ou não. Porque, como eu tinha comentado com vocês, eu estava criando uma aplicação que ela era voltada para um nicho muito específico. Então, ela funciona para quê? Ela é para analisar os dados da nota fiscal paulista. Então, além de ter um nicho bem pequeno, que são as pessoas que querem ter esse tipo de análise, ainda tinha um nicho menor ainda, que era só da nota fiscal paulista, então só aqui de São Paulo. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, algumas coisas interessantes aconteceram. Ela está vendendo relativamente bem, então, bem, só que aí é que está, né? O que é bem para uma aplicação da área financeira? Esse é o tipo de coisa que eu falo para vocês. Quando vocês não estão muito preocupados em ganhar muito dinheiro, vale a pena fazer pesquisa. E a pesquisa que eu estou fazendo com essa app, qual é? Eu quero entender como é que é a categoria de finanças. Então, é uma app que eu nunca tinha feito uma aplicação de finanças antes, e essa app, ela está, pelo menos a última vez que eu vi, ela estava dentro dos top 50 da aplicação de finanças. Isso significa que ela está vendendo milhares de cópias por dia? Não, não significa. Não está vendendo nem próximo disso, nem no mês, nem no ano, se bobear. Mas essa é justamente algumas das sacadinhas, né, que eu estou até coletando depois para eu poder escrever na parte do mini curso de iOS que eu estou fazendo, que estou montando um livro. Mas o que acontece? Quando você tem tempo para fazer essas pesquisas, você acaba descobrindo. Então, por exemplo, essa app está vendendo algo em torno de... Olha, eu diria que ela deve vender no máximo umas 20 cópias por semana. Então, realmente, é pouco, ela não vende muito. Mas, ao mesmo tempo, ela está nas top 50. Então, o que é interessante no caso desse? É interessante justamente se você quiser publicidade. Se você é um desenvolvedor, está querendo montar currículo, você pode facilmente montar uma app desse tipo. Você não vai estar concorrendo com EA Games, por exemplo, para fazer um jogo. E você vai estar sempre tendo exposição. Ou seja, todas as pessoas que entram lá na aplicação de finanças obrigatoriamente veem a Babs2Go, que é a fabricante da analista pessoal. Outra coisa interessante que aconteceu, que eu tenho que dar os parabéns para a Apple,
foi a parte de avaliação da app. Avaliação não dos usuários, mas avaliação da validação para poder entrar ou não na App Store. Eu já tive várias aplicações recusadas desde o início, né? Obviamente, provavelmente se você é um desenvolvedor de iOS, você já teve alguma app recusada, mas a diferença de tratamento que eu tive, no caso do analista pessoal, e das apps anteriores, foi muito grande. Na realidade, as primeiras apps, há muito tempo atrás, quando elas foram recusadas, basicamente eu recebia um e-mail de meia dúzia de linhas dizendo: a sua app não funcionou, favor resolver o problema. Isso daí significa o quê? Nada, né? Ou seja, eu teria que fazer o troubleshoot todo de novo para tentar descobrir o que ele não funcionou, para daí tentar arrumar. No caso dessa aplicação aqui foi totalmente diferente. A Apple ela tem agora uma página lá quando você vai no iTunes Connect e vai submeter sua aplicação, o feedback vem todo através da página mesmo da submissão. Ali você tem a informação. Primeiro que o e-mail já vem muito mais detalhado. Então a pessoa já manda um e-mail para você dizendo: essa app oferece tais recursos que nós não achamos interessantes, está faltando essa funcionalidade. Então ela já é muito mais organizada nesse ponto. Fica muito mais fácil para você conseguir arrumar qualquer problema que eles tenham encontrado. E além disso, ela permite a sua réplica. Então essa que foi na realidade a parte mais interessante que eu achei de tudo isso. Então ela te dá a chance de você conseguir convencer o pessoal da Apple a aprovar sua app. Então, no meu caso, o que eles tinham reclamado? Eles tinham reclamado de que a aplicação era basicamente um visualizador e que esse visualizador estava usando dados gerados por terceiros e que não estava agregando valor suficiente para eles deixarem entrar na App Store. E qual foi a minha réplica? A minha réplica foi o seguinte: realmente, eu uso dados, mas não é simplesmente visualizador, ele faz um processamento todo nos dados para poder entregar informação e não simplesmente dado. E além disso, a ideia toda aqui é criar um sistema de gerenciamento de despesas. E o que acontece? Eu, particularmente, eu sei que tem um monte de gerenciador de despesas por aí, mas eu não uso. Por quê? Justamente que eu preciso dar entrada nas despesas sempre. Então, não faz muito sentido eu pegar e ter que, fui lá, coloquei combustível, então gastei R$100, vou ter que entrar na aplicação, digitar que eu gastei R$100, ou aí eu vou no restaurante, gastei mais R$40, tem que digitar dizendo que eu gastei R$40. Para mim isso deu uma tremenda estupidez. Por quê? Justamente porque você já tem, se você já está usando aqui em São Paulo, já tem a nota fiscal paulista, você já está passando o seu CPF, isso daí já está tudo sendo guardado para você. Então a minha réplica para eles foi o quê? Esse sistema nada mais é do que um sistema de controle de despesas no qual você não precisa entrar com suas despesas. Quer um sistema melhor do que esse? Aí eu até falei para eles, né? Se vocês quiserem que eu coloque um módulo de entrada de despesas, eu posso colocar. Mas não faria sentido nenhum, porque essa é justamente a facilidade que a app oferece. É você conseguir analisar suas despesas sem precisar gastar o tempo de entrar em cada despesa que você fizer individualmente. Então, teve essa conversa. E depois que essa conversa começou, acho que mais ou menos uns 3 ou 4 dias depois, a app já estava aprovada e funcionando direitinho já na App Store. Então, nesse ponto eu queria dar o parabéns para a Apple, porque esse sistema de conversa melhorou infinitamente a forma como os developers e a Apple conseguem se relacionar na aplicação. Então, isso que eu queria falar dessa app. Eu já tinha feito a demonstração para vocês, procurem o podcast 15, mais ou menos ali, que tem toda uma demonstração da app. Mas só para vocês saberem, então, de como que está esse relacionamento com a Apple. Então, uma app que eu não sei se foi lançada hoje, mas que eu tomei conhecimento hoje e que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha, é uma app que foi lançada pela Receita Federal e essa app, ela basicamente vai permitir que você dê uma olhada na sua parte de imposto de renda. Eu não vou entrar aqui, até porque eu teria que entrar com meu CPF e tudo mais, mas eu acho que vale a pena para quem estiver desesperado ou ansioso, igual eu estou, para saber da restituição. Eu sei que essa sexta-feira, né, dia 6, 7, 8, acho que dia 8 deve sair o primeiro lote, né, de restituição do Imposto de Renda 2012. E o que eu achei mais legal é que essa app,
geralmente é uma coisa difícil você conseguir acessar a sua situação e tudo mais, porque você tem que colocar CPF, aí ele tem lá para você pedir o extrato, você tem que achar um número. Eu já fiz isso algumas vezes, é meio complicado. Mas essa app ela já está fazendo direitinho, então se vocês quiserem é só você entrar lá, ela vai pedir seu CPF, com seu CPF ela puxa para você a situação da sua restituição de imposto de renda. Agora, essa app de todas que eu trouxe aqui, eu não poderia deixar de falar dessa daqui. Então acho que dá tempo para mais umas duas, antes da gente encerrar. Eu queria mostrar para vocês esse Catch, 123D Catch. Seria captura, né? Captura 3D. Essa é uma app que o meu sonho seria ter desenvolvido essa app. Na realidade eu já tinha conversado há pelo menos 1 ano e meio atrás com o meu orientador de doutorado na época, que eu tinha a ideia de conseguir fazer algum tipo de simulação, né, para capturar imagens 3D. Acabou não indo para frente, né? Na realidade, ter a ideia é fácil, executar é sempre o mais complicado. Mas esse pessoal aqui, que é o pessoal da Autodesk, conseguiu fazer exatamente o que eu imaginava. Então, parabéns para eles. Se vocês não conhecem, o que essa app faz é o seguinte: ela permite que você pegue o seu iPad ou seu iPhone, ou mesmo imagens que você tenha por aí, uma câmera fotográfica comum, né, digital, tire fotos de diversos ângulos diferentes, de qualquer coisa. Pode ser uma lâmpada, o que você quiser, uma pedra, tudo mais. E o que vai acontecer? Ela manda isso daqui para um servidor, todo esse conjunto de fotos, e ali dentro o servidor pega e faz o render. Ele consegue detectar todas as arestas, né, baseado nas fotos que você mandou, e consegue gerar um ambiente 3D. Então eu tenho alguns exemplos aqui para mostrar para vocês. Esse daqui é um bonequinho Einstein, né, que eu tenho aqui, que geralmente fica aqui comigo, e que vocês podem dar uma olhada aqui na visualização dele. Isso daqui foi tudo gerado automaticamente pela app. Então a ideia qual é? Eu tirei, se eu não me engano, foi uma sequência de acho que 29 fotos. E isso daí é tranquilinho, né? Só você pegar e ir tirando de várias posições diferentes. Você tira lá as fotos, se eu não me engano, pode chegar até 30 ou 40 fotos, alguma coisa assim. E você faz um login, login pode ser uma conta da própria Autodesk ou do seu Facebook, Twitter, eles têm lá várias possibilidades para você fazer o login. Mas uma vez feito o login, você manda essas fotos todas para o servidor deles e eles pegam e criam para você essa imagem. E a questão é o seguinte, essa imagem que eles criam fica inclusive disponível para você depois no website deles, para você baixar o modelo 3D mesmo. Eu não me lembro agora o nome do formato, mas é um formato padrão de internet também para a parte de 3D. Então, em teoria, se você quisesse desenvolver um jogo, alguma coisa assim em 3D e tivesse um bonequinho, você poderia tirar foto desse bonequinho para gerar todo o esqueleto dele e depois importar isso num tipo de um Unreal Engine ou alguma coisa assim, que permitisse você pegar e trabalhar com aquele objeto 3D. Então, esse daqui foi feito em 10 minutos ali na minha sala, um pouco antes de vir aqui mostrar para vocês terem uma ideia de que é realmente muito fácil de fazer. Mas tem alguns outros aqui ainda mais interessantes para vocês darem uma olhada, que foi criada toda uma comunidade, né? Então o pessoal exporta agora os modelos todos e fica lá uma biblioteca para você escolher, para você poder ver o que já foi feito. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo do dinossauro, por exemplo. Então, vocês podem ver, ele foi feito, a princípio, não teve nenhum tipo de trabalho extra. Então eu posso dar zoom, posso mostrar aqui tudo, como foi feito. Então, obviamente, quanto melhor a qualidade da foto que você enviar para eles, melhor a qualidade da imagem 3D que eles conseguem gerar. Mas aqui vocês podem ver que realmente é uma coisa muito bem trabalhada. E o processo, como eu falei, muito simples. Mais algum exemplo, vamos ver, o da caveira. Então aqui é um crânio humano, né? Então vocês imaginam o tipo de aplicações que isso daqui não pode ter da parte educacional. Então se você precisa mostrar um órgão para, sei lá, estudar corpo humano ou alguma coisa assim, você pode simplesmente pegar e tirar todo o modelo. Você consegue fazer o que antes era uma coisa extremamente trabalhada, que você fazia scanner 3D e tudo mais, hoje você consegue fazer em 5, 10 minutos na sala de estar. Então realmente essa é uma aplicação que o pessoal do Autodesk está de parabéns. Faz exatamente o que se propõe.
Você tira a foto, envia para eles e eles te dão a imagem 3D e você pode usar a imagem 3D do jeito que você quiser. Ok, o que mais? Tá, eu vou acabar pulando os jogos hoje, mas eu preciso mostrar alguns que são bem legais para vocês, que realmente não podia faltar. O iTranslate Voice. Esse daqui ele é tão bom quanto ele pode ser, na minha opinião, né? Porque a parte de voz eu acho que ainda está meio capenga, mas o pessoal está começando a fazer algumas coisas bem interessantes. O pessoal do iTranslate, o que eles fazem? Eles permitem justamente fazer a tradução direta, né, de alguma coisa. Então, por exemplo, no meu caso aqui eu selecionei que eu queria a língua portuguesa e a língua inglesa. Então, se eu clicar aqui no botãozinho, vamos ver se ele funciona agora. Oi, tudo bem com você? Então, eu falo alguma coisa em português e ele me dá em inglês. Então, hi, all well with you. A tradução é meio literal, então vocês podem ver que não tá essas coisas ainda. A tradução ela é meio literal, então vocês podem ver que não está ainda aquela maravilha, mas realmente é uma coisa que perto do que existia antes, ou seja, não existia nada que conseguia fazer alguma coisa nem próximo disso. Então realmente é uma outra aplicação que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada. iTranslate Voice. Ok? Beleza, gente. Então hoje acho que já deu o nosso horário, são já 11h45 da noite aqui na gravação. Eu estou encerrando então o Tecnoaula de hoje. Eu tenho outro clipe para mostrar para vocês que eu vou ter aqui para mostrar. Vamos lá. Então esse é um vídeo que eu trouxe para vocês, que ele é trazido pelo Rockin Tech. Eu achei extremamente legal esse vídeo, porque ele na realidade faz um remix de várias trilhas sonoras de vários joguinhos aí das antigas, né? Que a gente estava acostumado a jogar ainda na época dos 8 bits. Mas eu acho que ficou bem legal. Então, antes de eu terminar, então, só para dizer para vocês, na semana que vem eu estou indo então para a WWDC, devo ficar algumas semanas aqui fora. Não tenho ideia ainda de como que eu vou conseguir ou não ter conexão de internet lá, então eu não sei em que momento que eu vou conseguir passar mais informações para vocês a partir de agora. Mas, assim que der, eu vou soltando, nem que sejam pequenos pedacinhos, que vão acabar enchendo a sua feed do iTunes dessa vez, mas vai ser por uma boa causa. Então, eu acho que vai ser bem legal agora as próximas semanas, quando a gente conseguir falar então do WWDC e também do Google I.O., que agora eu fico nos Estados Unidos até o Google I.O. Ok? Meu nome é Luciano Fagundes, esse foi o Tecnoaula de número 18. Eu vou deixar vocês então com o remix e nos falamos então em algum momento agora do WWDC. Ok? Abraço, até mais, tchau, tchau. Dragon. Listen. Jill sandwich.
Do you copy? Let's go! Here to ask you a question. One more! Here to ask you a question. East Asia. One more! Show me how it works. Mr. Drake.